Início a nossa aula de hoje. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, muito obrigado pelo seu cuidado que tem sido derramado diariamente em nossas vidas. Muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe para cá hoje, por aqueles que estão a caminho. Peço que o Senhor esteja a protegê-los, a trazê-los em segurança. Dá-nos momentos preciosos cá, dá-nos momentos que sejam bastante proveitosos, que possamos aprender mais de Ti, da Tua Palavra, para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida que Te agrada, uma vida que seja condizente com o Evangelho. Ajuda-nos nesse momento, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nathan, você tem como regular e talvez até cortar o som de trás, você acha ou não? Não, né? Então pronto. Então vamos lá. O que a gente está estudando mesmo? Santidade? Hã? O ser de Deus. Começou bem, a gente está no assunto macro. O assunto macro é ser de Deus. A gente já passou pelos atributos incomunicáveis, começamos os comunicáveis. E dentro dos comunicáveis, nós já passamos por todos os atributos aí, tidos como os atributos intelectuais. Começamos os atributos morais. E talvez, não vai ser. Eu ia falar que nós terminaríamos os atributos morais hoje, Mas eu acredito que a gente consegue finalizar a santidade, mas eu creio que a gente não consiga terminar ali a justiça, E aí, justiça barra retidão, São dois termos que acabam por ser usados aí de uma maneira quase que intercambiável nesse sentido. E depois a gente entra nos atributos de soberania, e depois disso, o que a gente vai fazer? Parar o curso? Não. Então a gente vai começar, provavelmente, doutrina do pecado e doutrina do homem. Então, harmatologia, ou aqui cá em Portugal, armatologia, porque não leu o H, Então, a doutrina do pecado e a antropologia. A gente vai estudar, então, a doutrina do homem. Creio que vai ser bastante interessante. Dentro da bondade, então nós vimos na semana passada longanimidade. O que da longanimidade de Deus para vocês marcou, foi interessante, ficou evidente, foi estranho, enfim, o que da longanimidade de Deus marcou a vida de vocês aí? A longanimidade, sei lá, parece que o Senhor mostra a sua longanimidade quando foi o dilúvio, em que Noé demorou 120 anos para construir. Então pronto, então nós tivemos ali a longanimidade de Deus sendo demonstrada no período pré-dilúvio. E essa longanimidade, ela foi demonstrada em direção a quem? A princípio a toda a gente, certo? E aí quantos tipos de pessoa eu falei que existem? Duas, Uma das formas de a gente dividir vai ser aqueles que creem e os que não creem. Então nós vimos que a longanimidade de Deus, ela é dirigida então de uma forma aos que creem e de uma outra forma aos que não creem. Mas nós vimos então a longanimidade de Deus sendo demonstrada naquele período de 120 anos. O que mais da longanimidade chamou a atenção de vocês? Para mim foi a relação da longanimidade com a bondade em si. Eu sempre tratava com dois atributos não relacionados e agora deu para sentir que eles são realmente conectados. Tá. Então há uma conexão entre a bondade de Deus, sendo a longanimidade uma manifestação da bondade divina. O que mais? Como? Não é conivência com o pecado. Isso é importante.
Até porque se Deus fosse punir o pecado exatamente no momento que ele acontecesse, estava todo mundo lascado, certo? Não ia ter mais humanidade. Aí eu fiz uma correlação disso com qual texto? Essa longanimidade de Deus e a não punição, entre aspas, do pecado por um tempo. Oi? Os 120 anos, mas eu fiz uma conexão com aquele texto que eu tinha acabado de feita a pregação, Gênesis 8, de que, 8:21, que Deus faz o compromisso de não mais exterminar a humanidade, como foi no dilúvio. E aí, qual foi o exemplo que eu citei de uma pessoa que fez uns cálculos? Vocês lembram ou não? Do Augusto. Eu falei, o Augusto Nicodemos, na cabeça dele, a cada 10 gerações, se Deus não tivesse assumido, como tinham sido 10 gerações, eu falei, eu não sei se é isso, mas eu tenho certeza que em um período de tempo, o negócio ia acontecer de novo e Deus teria que arrebentar com tudo de novo. Então nós vimos a longanimidade de Deus nesse sentido. Mais alguma outra coisa que chamou a atenção de vocês? Sim, não? Talvez? Não. Tá. E nós começamos a ver a santidade, né? E o que vocês lembram de santidade, ou o que chamou a atenção? E assim, só para vocês entenderem, né? Esse começo de aula que eu tento fazer essa recapitulação, não é para fazer ficar o tempo passar, não. É porque é um jeito de, sempre que a gente revisa, isso vai sendo fixado, né? E uma coisa que acredito que vocês não vão lembrar, foi na aula de hermenêutica. Eu dei uma aula de um professor meu do mestrado em que ele colocava que parte da maneira que Deus nos fez, a nossa compreensão das coisas, passa não apenas de uma busca individual, mas também de uma busca coletiva. Então, parte da maneira como nós vamos conseguir perceber melhor as coisas passa por eu depender não apenas de mim mesmo na minha relação com Deus, mas na relação de Deus com meus outros irmãos e na minha relação com os meus irmãos. E aí um dos exemplos que tinha disso é de que às vezes a gente lê o texto e não entende, não percebe, mas chega uma pessoa, te explica, um pastor e prega, um professor e ensina, e você fala assim, não, mas faz muito sentido. Por que eu nunca vi isso antes? Então essa relação que existe dentro do corpo. Então esse começo de aula é bom, porque muitas vezes algumas coisas nos chamam mais atenção e para outras pessoas vão ser outros itens e a gente consegue fazer essa recapitulação, né? E o que em termos de santidade chamou a atenção de vocês? Santidade não é, ou seja, ser santo não é uma qualidade de religiosidade ou moral. E ser santo é moralmente, sou muito moral. Sou muito religiosa, isso não faz da minha santo. Tá. O que nos faz santos é porque Deus é santo e nós estamos ligados a Ele, por isso é que nós somos santos. Tá. Eu vou recapitular esse ponto e vou usar mais ou menos os termos que nós usamos na semana passada, mas esse é um ponto importante da última aula. O que mais que vocês lembram? Não lembro, não estava prestando atenção. Os itens definidores do tipo, muita gente acredita que santidade pode, a partir da santidade decorre vários outros. Pronto. Então eu brinquei, né, que eu gosto de... Brinquei não, né, eu falei a verdade, que eu gosto de teólogo que qualifica as coisas para a gente não incorrer em erros, né? E aí no texto o Berkoff fala, olha, se fosse possível falar em um atributo que dele seria mais importante ou que dele partiria todos os outros, esse seria a santidade. Então você vai se deparar com literatura teológica em que a pessoa o autor vai falar, é da santidade que brota o resto. É da santidade que surge, é da santidade que parte a justiça, o amor, etc. e tal. É só, se a gente pudesse falar nesses termos, aí o Berkoff vai dizer, eu acredito que seja então a santidade, esse que seja o mais preeminente, o mais importante, né? Proeminente. Agora me confundi com os termos. Mas seria o mais importante dos atributos, né? O que mais que vocês lembram?
Se fosse moralidade, coisas não seriam santas. Então, existe uma... E aí a gente, para poder afirmar isso, existe uma outra coisa que ele vai defender, que é o essencial da santidade, aquilo que é mais... que é a relação entre dois objetos. Então, no caso, a santidade de Deus está na sua relação para com o resto das coisas, e por ele, no texto vai dizer que ele é completamente oposto do resto. Aí eu trouxe aquela ideia de a distinção do Criador-criatura. Então Deus ele é santo no sentido de que ele é completamente separado de tudo. Nada é igual a ele. E aí a gente pode chegar então no conceito de termos pessoas e coisas separadas. E aí nesse sentido, todos nós somos santos. Porque todos nós somos então separados por Deus e temos nossa vida dedicada a ele. E aí isso é interessante porque a nossa santidade tem um aspecto dela, a nossa separação feita por Deus, e a gente sabe que essa separação ela é... não tem como ela ser desfeita, porque quem faz a separação é Deus. E ele não abre mão daqueles que ele pegou para ele. Então, se essa separação não pode ser feita, existe um aspecto da nossa santidade que não depende da nossa moralidade. Mas que a nossa moralidade vai acompanhar o fato de nós sermos separados. Certo? Então pronto, então nós vimos lá os utensílios santos, o local santo, povo santo, animal santo, óleo santo, tem tudo santo. Né? O que mais vocês lembram? Oi? Que é Deus quem santifica. Mais alguma coisa? Não. Então a gente viu que principalmente a santidade ela é relacional e posteriormente ela acaba por ser ética e moral. Então existe um aspecto ético e moral na santidade, mas ele não é primário, ele vai ser secundário. Essa ideia de separação, e essa separação vai gerar na segunda implicação. Né? Então a palavra santo é usada antes de tudo com referência a um grupo de pessoas e coisas que foram separadas do uso geral e colocadas em uma relação especial com Deus e seu serviço. E eu dei qual que foi um exemplo que eu dei de coisas que são separadas do uso comum para o uso especial? Santa Ceia, tivemos domingo, né? Então a gente separa do uso comum, né? E normalmente a gente, na hora da oração, nós fazemos isso, né? E pronto, e nós vamos então entrar também em justiça. E aí, eu parei, foi nesse slide aqui, foi o último slide que eu disse. Foi o último slide que nós conversamos. E aí, só recapitular, né? Se o homem reage à majestosa santidade de Deus com um sentimento de completa insignificância e admiração, a sua reação à santidade ética revela-se num sentido de impureza, uma consciência de pecado. E qual que é o texto que ele usa aqui para argumentar isso? Isaías 6,5, que é o chamamento de Isaías. Ele vai falar assim: ai de mim, que eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Importante. Então, e eu fiz uma reflexão bem na parte final, de que a pessoa que não está preocupada com uma vida de santidade, no sentido ético e moral, significa que ela não se deparou com a santidade de Deus. Significa que na vida dela, ela ainda não teve esse estado de admiração com a santidade de Deus. Ela ainda não conseguiu ver de alguma forma aquele que é perfeito, de tal forma que revele a sua imperfeição. E aí eu dei alguns exemplos da maneira como a gente olha para as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras vão nos mostrar a maneira como nós temos pecado, a maneira como nós amamos coisas que nós não devemos amar, e coisas do gênero. Mas essa ideia de que a nossa relação, uma vez que nós somos separados por Deus, e nós entramos numa relação com Ele, essa relação que nós temos com Ele vai influenciar a maneira como nós enxergamos a realidade, buscamos viver a realidade como a gente se enxerga.
E aí eu fiz a provocação de que, de fato, vão existir pastores que são moralistas, mas que não vai existir um pastor sério que não reforça a importância da moralidade. Porque é você viver de acordo com aquilo que Deus ama. É você viver de acordo com aquilo que Deus se revelou através das Sagradas Escrituras, né? Então essa santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele deseja e mantém eternamente a sua própria excelência moral, abomina o pecado. E aí eu coloquei aqui no final que Ele exige pureza das suas criaturas. Então existe uma exigência de Deus para que nós sejamos santos. Isso é importante. É importante a gente perceber, principalmente no tempo que nós vivemos, de que existe esse aspecto da nossa vida. E eu lembro, eu não vou revelar muito assim, mas eu lembro de um momento no seminário no Brasil, tinha uma determinada pessoa exercendo uma função de ensino, e era uma pessoa que era bastante questionada a posição dela dentro do seminário. Então, muitas pessoas criam que ela não deveria estar lá como alguém numa posição de ensino. Que eu lembro que uma vez a pessoa falou assim, olha, não existe na Bíblia nenhum pedido para que a gente seja perfeito. Não existe nada na Bíblia desse tipo. Oh, uai. Então nós estamos com a Bíblia diferente. Então arrancar as páginas da sua que ainda continuam na minha. Então existe um risco nos nossos dias do que vai ser chamado aí da hipergraça. Uma das linhas vai descer da hipergraça. Que o nome feio da hipergraça vai ser antinomismo, que é uma oposição completa à lei. Antinomos, lei, completamente contrária à lei, né? Em que uma vez que a salvação é pela graça, não precisa fazer mais nada. Mas nós vemos que, na verdade, a realidade ela é um pouco diferente disso. E aí o texto de Isaías. Então pronto. Então se até agora a gente viu a natureza da santidade, agora a gente vai partir para a manifestação da santidade. De que maneira ela se manifesta? De que maneira nós podemos ver a santidade de Deus? Essa é a ideia. E aqui eu fiz um enxerto, né? Então começo com o Berkoff, eu enxerto o Bavinck no meio, que eu acho que eles se complementam num certo sentido, e depois eu volto para o Berkoff, parece até que daria para eles terem escrito um parágrafo juntos, né? Então olha só, a santidade de Deus revela-se onde? Na lei moral. Implantada onde? No coração do homem e falando através da consciência. E mais particularmente, na revelação especial de Deus. Pronto, vamos só parar nesse primeiro parágrafo, nessa primeira frase. O que a gente tira daí? O que a gente extrai dessa informação do Berkoff? O que a gente pode inferir disso, enfim? O certo e errado são definidos por Deus? Ok. O que mais? Oi? Por qual razão? Tá. Romanos vai dizer que os homens são indesculpáveis por conta da revelação natural, que seria a criação. Eu entendo o que você está a dizer, e eu acredito que ela aponta mais para essa ideia de que existe um Deus, e um Deus moral, e os seres humanos terem sido criados à sua imagem, por conta disso eles são morais. E aí a gente pode pensar, mas espera aí, se a lei está escrita no coração, o porquê que a gente pensa diferente em alguns aspectos morais? Eu diria que a gente vai ser diferente em alguns aspectos morais, a gente vai pensar diferente, a gente vai pensar diferente entre nós, a gente vai pensar diferente com os de fora, por conta da afetação do pecado, né? Agora, o que mais que a gente consegue extrair daí? É possível?
Isso, mas não de maneira completa, né? Mas existe então e esse detalhe é bastante importante. Então já existe algo em nós que aponta para esse ser moral, porque todo mundo nasce com um senso de moralidade. É difícil você achar alguém que fale assim, ó, matar é certo. Não, matar é uma coisa legal, você pode fazer, não tem problema nenhum. Até quem gosta de matar, de maneira geral, faz dentro de algumas regras. Então, para algumas pessoas, olha, se está dentro da barriga não é vida, então pode matar. Ela qualificou, está completamente errado, mas ela qualificou. Se tem, como é o caso cá em Portugal, se tem algum defeito genético, está liberado para matar. Já diria quem? Já diria Hitler, né? Mas é o que acontece cá em Portugal. Idoso com determinado tipo de coisa, pode matar, mas está qualificado. Não é matar indiscriminado, está tudo errado. Mas existe uma qualificação. Então o Natan trouxe aqui que uma coisa importante é que nós podemos conhecer então a santidade de Deus, não de maneira completa, não de maneira exaustiva, mas nós podemos conhecer a santidade de Deus através das Escrituras. Então, se a Escritura é a revelação especial de Deus, é a partir dela que Deus se comunica conosco, Ele condescende até nós, Ele vem falar na nossa linguagem, vai ser a partir dela que eu vou conhecer, então, a santidade dEle. Por exemplo, o que isso nos diz acerca dos 10 mandamentos? Essa vai ser a conclusão final, que eles são válidos para os nossos dias. Mas eu entendo, uma coisa que a gente pode extrair a partir disso, é de que os 10 mandamentos, eles são então uma expressão do caráter de Deus. E aí a conclusão vai ser se Deus é imutável. Tudo coisa que vocês já viram nas aulas, certo? Se Deus é imutável e o caráter dele está expresso através dos 10 mandamentos, são os 10 mandamentos válidos para os nossos dias? São. E o mais importante, se os 10 mandamentos são uma expressão do caráter de Deus, tem algum dos 10 mandamentos que não seja moral? A resposta, na minha concessão, é que não. E se todos são morais, tem um lá que tem uma pessoa que entra em conflito. Qual que seria? A guarda do dia do Senhor. E aí existe um debate dentro da teologia que vão ter pessoas que vão falar assim, não, dos 10, 9 são morais. Eu falei, E como que você chega à conclusão então que esse não é? E aí se um não é, porque os outros têm que ser? Então existe um aspecto importante da moralidade da lei, e de que não apenas os 10 mandamentos eles são morais, eles são válidos para os nossos dias. E uma vez que Deus é imutável, Ele gosta daquilo numa época, Ele vai gostar sempre. Então, obediência aos 10 mandamentos é sempre útil, é sempre válido, vale a pena você se esforçar e investir o seu tempo nisso. Então vamos seguir aqui na leitura, né? Ela destacou-se de forma proeminente na lei dada a Israel. Que lei é essa? Oi? Os 10 mandamentos, mas a gente vai ver, por exemplo, que Deus deu muito mais leis para o povo de Israel. O Israel era um estado o quê? Como que se a gente fosse qualificar, teoricamente o Brasil e Portugal são estados democráticos. Teoricamente. A gente sabe que na prática não é verdade, né? Quando você tem pessoas que desobedecem à Constituição e continuam soltas, isso não é um Estado democrático. Como diriam alguns, um Estado democrático de direito, não é. Agora, se Portugal e Brasil e Estados Unidos podem ser qualificados como países democráticos, o que era Israel antes da monarquia? Era um Estado teocrático. Então Deus, de maneira proeminente, se revela para o povo através de leis. Então, quando você olha as leis do Antigo Testamento, e existe um esforço dentro da teologia para tentar qualificar as leis do Antigo Testamento. Porque
o porquê que a gente obedece umas e não obedece outras? Essa é uma pergunta importante. Quando a gente olha lá, você vai ler Levítico, você vai ler Deuteronômio, tem umas coisas lá que para nós... Quem aqui gosta de camarão? Quem aqui gosta de cheeseburger? Cheeseburger com milkshake, por exemplo. Isso é coisa bem de americano, eu gosto. O judeu não pode ter isso. Não pode misturar leite com carne. Aí pensou que... Quem gosta aqui do costelinha com molho barbecue? Não é? Eles não podem. A gente vai e come, certo? Por que a gente não segue isso? Por que a gente pode comprar, por exemplo, tecido que tem algodão e... qual outra porcaria sintética lá? Poliéster, misturado. O povo lá, o povo de Israel não podia. Tinha que ser 100% de uma coisa só. Por que essas leis a gente não segue? Então existe um esforço didático, existe um esforço da gente tentar separar as leis, e normalmente essas leis são separadas em 3 tipos. Quais são? Cerimoniais, morais e civis. Isso. Eu tenho que parar. Você já percebeu que eu começo a contar assim toda vez? E dá sempre errado. Né? Porque uns vão achar que é assim, outros vão achar que é assim. Está sempre errado. Não, eu preciso mudar o jeito que eu conto. Eu preciso começar a contar desse daqui, do indicador. Né? Então a gente divide em 3. Cerimoniais, morais e civis. Eu tive um professor que ele teve cá conosco, o Dario, que ele vai argumentar, e eu tenho a tendência a concordar com ele nesse assunto, de que mesmo que a gente consiga colocar em uma dessas 3 categorias, ela tem elemento das outras. Nenhuma lei é só moral, nenhuma lei é só cerimonial, nenhuma lei é só civil. Porque a lei civil ela é moral, não matarás. Ou tipo, tem uma outra lá que é o segurança do trabalho. Você tem que pôr parapeito na sua laje para a pessoa não cair. Ela não é só uma lei civil, ela tem um cuidado com a vida, ela tem um aspecto moral. Foi seguindo, por exemplo, pegando essa lei do Antigo Testamento, que você tinha que pôr parapeito, para que a pessoa que estava na sua casa não caísse e se machucasse, que foi o meu argumento para a gente colocar antiderrapante no nosso espaço antigo, na porta da igreja. Por quê? O piso molhava e as pessoas podiam escorregar e cair, que era uma pedra lisa. Então, um argumento que veio da lei. Mas quando a gente olha essas 3 categorias, quais das 3 a gente ainda segue? Só a moral. Porque nós não vivemos mais num estado teocrático. Isso não quer dizer que nós não tenhamos o direito de pleitear por leis que estejam de acordo com a nossa cosmovisão. Isso é uma outra discussão importante para os nossos dias. Porque sempre vai entrar na discussão de que o Estado é o quê? É laico. O Estado não tem religião. Verdade. Mas quem propõe isso é até a gente. Não são nem eles. Agora, o Estado ser laico não significa que as pessoas abrem mão da maneira como elas enxergam o mundo para elaborar as leis que elas elaboram. O ateu não abre mão do ateísmo para elaborar uma lei. Então, o católico, apostólico romano não abre mão da religião dele daquilo, da maneira como ele enxerga o mundo. E nem a gente deveria abrir. Então, o Estado, ele é laico, mas as pessoas têm a sua liberdade de religião, e dentro da sua liberdade de enxergar o mundo como elas querem, elas têm a liberdade de propor maneiras de governar. Mas tudo isso para dizer que Israel teve acesso a esses tipos de lei em que Deus mostra a sua santidade, mas que eles tiveram que viver na prática aquilo ali. Se vocês lembram, aqueles que estavam presentes na pregação da instituição da pena de morte, foi Gênesis 9, a primeira parte de Gênesis 9. Então, eu cito uma lei lá que está de acordo com a valorização da vida. Vocês lembram qual lei que eu citei? Não, essa é o que está escrito lá, se derramar sangue. Eu fui e citei uma outra lei, que era um desdobramento dessa, que Deus falava assim, do homem requererei e do animal requererei a vida do... Isso, o do boi. Então o boi chifrudo lá, que era chifrador, então o boi matou uma vida, é uma lei civil, com efeito moral. A gente segue até hoje? Desse jeito não. Mas talvez a gente pudesse, provavelmente,
A gente deveria, né, extrair daquilo uma aplicação para que a gente faça para os nossos dias. Talvez uma delas seja, você tem um cachorro, vai passear com ele, tem um cão, sai com focinheira, sai com mordaça. Você tem um pitbull, conhecido, né, por tratar carinhosamente as pessoas que ele ataca, sai com uma focinheira. Se você é crente, você deveria fazer isso, um exemplo, né? Mas a gente pode ver, então, a santidade de Deus nisso aí. Sim, sim. Mas não o dono, né? O dono é mais... Não o dono. Mas se a gente fosse aplicar a lei, o dono ia junto, sabendo que o cachorro que o cão fazia aquilo, né? Mas então ela vai ali para esta lei, em todos os seus aspectos, foi planeada para incutir em Israel a ideia de santidade de Deus e para incitar o povo à necessidade de levar uma vida santa. Isso aqui é muito legal, porque a maneira como Deus trabalha com o seu povo ao longo da história é sempre o esforço de mostrar para o povo o quão diferente eles são dos outros. E eles são diferentes não porque eles em si são diferentes, mas por causa do Deus deles que os faz diferentes. Então, várias das leis que a gente vai ver dentro de Israel é como uma espécie de uma resposta para as nações vizinhas. Tem uma que eu acho muito legal, ela é muito simples de você perceber. Eu não lembro o tipo do sacrifício, enfim, mas tinha um lá que Deus falava assim, ó, as entranhas você queima. Pegou, matou, tal, as entranhas você queima. Não faz nada, queima a entranha, não faz nada com ela, você não pode comer, você queima. E aí alguns estudiosos das nações do Antigo Oriente Próximo vão argumentar que provavelmente a razão disso é que tinham nações vizinhas que faziam com as entranhas como o pessoal faz com búzios. Então taca as entranhas numa rocha, então faz uma consulta lá para Satanás, eles não acham que é, mas ela faz uma consulta para Satanás, taca na rocha, dependendo de como as entranhas caírem, eles fazem adivinhações. Como tem lá no Brasil a borra de café, tem os búzios, tem a carta, tem não sei o quê. Aí para o povo nem ficar tentado, fala assim, já queima as entranhas tudo. Já queima as entranhas e não faz essas consultas. Então, sempre foi uma questão de separação. Sempre, sempre. Quando você olha, tem coisa que é parecida, mas a hora que você examina com cuidado é diferente. Então isso sempre mostrou a distinção do povo. E a distinção do povo se deve porque ele serve um Deus que é distinto de tudo. Então este era o propósito de símbolos e tipos, como a nação santa, a terra santa, a cidade santa, o lugar santo e o sacerdócio santo. Além disso, foi revelado na forma como Deus recompensou a observância da lei e visitou os transgressores com castigos terríveis. Eu não vou conseguir tratar esse assunto hoje, mas eu só vou lançar as linhas gerais para vocês, que é a ideia das... E tome cuidado para você não confundir isso com dispensacionalismo. As dispensações com que o pacto da graça foi administrado com o povo. Então, a partir do momento que acontece a queda, o próximo pacto que acontece já não é das obras, é o pacto da graça, desde Gênesis 3,15. Estamos todo mundo na mesma página aqui? A partir desse momento, esse pacto foi administrado sempre da mesma maneira? Não. Então tem um capítulo que é muito interessante de Deuteronômio, são 2 capítulos, se eu não estou enganado. Eu não lembro se é 26, 27 ou 27, 28. Acho que é 27, 28. Porque o 29, 29 é o texto que eu gosto. É o 27, 28, se eu não estou enganado. Que vai falar das bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E é muito interessante, porque lá assim, é 1 para 1. Você fez isso, vai acontecer aquilo. Não tem erro. Vai ser desse jeito. Essa é a administração do Sinai. É debaixo dessa administração que nós estamos? Não. Então conosco a gente pode fazer algo errado e a punição não vem necessariamente exatamente 1 para 1. Existe um elemento diferente, administrado de maneira diferente. Mas quando a gente olha para o Sinai é 1 para 1. E o mais interessante dessa administração é que quando você olha o texto todo para falar das bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, 1/3 do texto é bênção da obediência.
2/3 é maldição da desobediência. É muito mais maldição ali para quem desobedecer. É interessante você pensar sobre as proporções, né? Então, pronto. Então, por que eu estou a falar isso? Porque, de maneira geral, a observância da lei sempre traz bênção. Ainda que você não consiga enxergar como bênção. A perseguição é uma bênção, dependendo do contexto que você tiver. Eu tive uma conversa com um dos meus professores do mestrado, uma vez eu dei carona para ele para ir para o aeroporto, e eu fui levá-lo para ir e para voltar da conferência que ele ia. Na volta, ele falou: Léo, cheguei lá no seminário liberal, né? E fui lá e ele era um dos caras mais tranquilos dos meus professores. Ele era um cara gentil, um cara simpático, um cara tranquilo. E ele foi lá e deu a aula dele, foi lá e expôs lá, né? E eu falou: e você acredita que eles me chamaram de... Eu não lembro se era intolerante, enfim, de radical, sei lá. Ele pegou e falou uns adjetivos que deram para ele. Eu virei para ele e falei: mas professor, eu entendo que dependendo de quem o adjetivo vem, ele é um elogio. Então, dependendo de quem vem a crítica, é elogio, não é crítica. Então, a perseguição pode ser uma bênção da obediência. Na pele dói, certo? Mas é uma bênção. Então, a observância da lei sempre traz uma recompensa e Deus, então, visita os transgressores com castigos terríveis. Então, é a maneira como a santidade de Deus é manifestada. Porque se Ele é santo, completamente separado, Ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode aceitar o pecado e deixar o pecado sair impune. E aí entra o nosso amigo Bavinck, né? Então ele vai falar: a santidade de Deus é revelada em todas as relações que Ele estabeleceu entre si mesmo e o seu povo. Na eleição, na aliança, em sua revelação, em sua morada entre eles e assim por diante. Essa relação, porém, longe de ser uma abstração, é rica em conteúdo. O próprio Deus organizou essa relação nas leis que deu a Israel. A gente viu isso ali com o Berkoff. Todo o corpo legislativo de Israel é fundamentalmente marcado pela santidade de Deus. E tem o seu propósito no quê? Santificação do povo. Então, se o corpo legislativo de Israel é marcado pela santidade de Deus, o propósito dele é a santificação do povo. Então, a santidade de Deus ela não é improdutiva. A santidade de Deus tem uma finalidade na vida do povo dele. E essa santificação do povo demonstra a santidade de Deus, e eu entendo que dá glórias a Ele por isso. Pegar uma pessoa como você e como eu e tornar essa pessoa insanta, isso é demonstração de muito poder. Isso faz com que o nome de Deus se torne conhecido. Isso faz com que o nome de Deus se torne cada vez mais adorado. O que essa santificação feita por Yahweh implica é algo que se torna evidente pela lei, e as pessoas são santas quando obedecem à lei. Está vendo que a gente quase sempre volta para as mesmas coisas? Parece que eu dou aula, e parece que eu falo sempre a mesma coisa. Que é, tem que ter vida com Deus, tem que orar, tem que ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. Acabou. É basicamente isso. Você vai ter uma relação com Deus, onde você vai se derramar diante dele, você vai colocar as suas emoções, suas petições, os seus anseios, as suas angústias, a sua gratidão. Você vai, então, pedir para que ele fale consigo através das Sagradas Escrituras. Aí vai ser lendo a palavra que ele vai falar consigo, e a partir dessa leitura, ele falando consigo, o Espírito age, teu coração é transformado, e você quer ver uma vida de obediência. É pegar a palavra que você leu e pensar nela ao longo do dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Comece a pensar nesse texto ao longo da semana para você ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai começar a olhar para situações. O porquê que essa desgraça está acontecendo na minha vida agora? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque Deus está trabalhando em você, no seu coração, a conformação da imagem do Filho. E para isso Ele precisa trabalhar em áreas da tua vida que vai ser através daquele momento difícil. Isso
é santificação. Isso vai ser o que o nosso camarada aqui falou, a recompensa da observância da lei. Por isso que eu peguei a expressão do nosso amigo Paul Tripp na outra pregação lá, a graça desconfortável. Porque a graça divina na nossa vida, ela trabalha, e o trabalho dela na nossa vida gera desconforto porque é a remoção do pecado. Simples assim. Então vamos continuar aqui. Como santo, ele se deu a Israel e habita entre o seu povo, mas também é fiel à sua palavra e à sua aliança. Isso a gente viu nas últimas pregações, certo? Lembrou-se Deus, né? E repetidamente liberta Israel. Isso aqui, ó, o Deus é o santo de Israel, o Deus de Israel, que é o que sua lei mostra que ele é. E o interessante, vamos ver se é aqui que ele fala isso. Pronto, é aqui, deixa eu dar continuidade, porque essa parte é interessante. Então ele está falando assim, olha, ele repetidamente liberta Israel. A gente consegue ver isso na história bíblica? Ou tranquilamente. Né? Se a gente voltar lá, é sempre o mesmo padrão. Você foi em Juízes, então, você foi em Juízes, fica mais, você está com dificuldade de ir, vai lá em Juízes. Você vai ver o padrão. O povo se rebela, se esquece de Deus, Deus manda punição, manda o opressor, levanta o libertador, convoca o povo ao arrependimento, o povo arrepende, Deus liberta. Deus liberta, o povo se esquece. O povo se esquece, Deus manda o opressor. Deus manda o opressor que oprime, Deus levanta o libertador. O libertador vai lá e faz o quê? Chama o povo ao arrependimento, lidera o povo arrepende, Deus liberta. Só que vocês vão ver que tem hora que até esse padrão é quebrado em Juízes. É uma coisa interessante. Em Juízes não. Tem um personagem bíblico que quebra isso no período dos Juízes, que é a bendita história de Ruth. Eles fogem e não se arrependem. É uma história interessante. Qualquer dia vou fazer uma série lá no livro de Ruth, né? Mas vamos lá. Então, para Israel, a santidade de Deus significa libertação, resposta à oração, consolo, confiança. Sua santidade não permite que ele deixe Israel perecer. E aí, como que a gente conecta isso com a série de pregações? E eu tenho comentado isso nas pregações. Como que a gente conecta o facto de Deus não poder deixar o povo perecer? Como que eu tenho falado isso nas pregações? Tem a ver com a sua aliança, então ele não pode romper a aliança, ele não pode desfazer a sua aliança, mas tem uma maneira que eu tenho falado isso ao longo das pregações. Vamos ver. O que Deus tinha que preservar para que o Salvador viesse? Então Deus tinha que preservar as duas linhagens, não é nem só a santa. Então Deus tem que preservar a linhagem, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Porque vai ser depois, porque se Deus não preservasse, como que 3,15 ia ser cumprido? Gênesis 3,15. Como que o descendente esmagaria a cabeça da serpente, se a linhagem não tivesse preservado? Como que esse conflito permaneceria ao longo da história se ela não tivesse sido preservada? Então tem hora que a gente fala assim, mas pô, Deus podia ter matado ali no dilúvio o resto tudo. Deixar só a linhagem santa, né? Mas ele não pode, porque ele é fiel à promessa que ele fez, e ao longo do tempo, ele vai preservar o povo, e ele vai preservar o povo dentro de cenários improváveis. Dentro de cenários muito improváveis. Alguns diriam impossíveis. Vocês já viram uma comparação gráfica do exército de Gideão e do exército que ele se opõe? Já viram ou não? Cara, vocês precisam me cobrar para eu trazer isso aqui, só a título de curiosidade. Ou então acha lá no Google infográfico, exército Gideão. Foi 300 que Gideão? Foi 300? Ou foi 300 foi de Esparta? Foi os dois, né? Mas a hora que você olha o gráfico, você fala assim, não tem como dar certo. Se não for Deus, não tem como dar certo. Visualmente é surreal a diferença. Eu fico imaginando os caras na batalha.
Então, por conta disso, por conta da santidade de Deus, ele preserva o povo até nesse tipo de situação, até quando o povo não merece. O Marco teve comigo numa aula que eu dei lá em Cascais, e tem algumas coisas que é a outra pessoa que destaca para você e depois você não consegue deixar de ver. Tem hora que Deus tira o povo do cativeiro porque o povo estava envergonhando o nome de Deus, não era porque o povo tinha arrependido. Por conta do nome dele e da santidade dele, ele fala assim, não, vou tirar você porque vocês estão dando mau testemunho. Será que foi por isso que Deus tirou a gente de Matozinhos? Espero que não. Mas quando a gente pensa nisso, Deus ele tem um zelo pelo nome dele. Normalmente a gente lê o Evangelho, a gente lê as Escrituras com uma visão muito no homem, uma visão muito humanista. E a gente se esquece que o importante na história é a glória de Deus e a maneira como ele age para preservar o nome dele, anunciar o nome dele, fazer o nome dele conhecido e fazer o nome dele adorado. Então, ele vai fazer aqui, ele não vai deixar com que Israel pereça, né? Então, como santo, ele é o Criador, o Redentor e o Rei de Israel. Por isso, seu povo redimido expressa gratidão e o louva como santo. Ou pelo menos deveria. Deveria expressar gratidão pela salvação, pela libertação, né? Que é o que a gente deveria fazer quando, por exemplo? Aos domingos, né? E aí, e louva, né? Aí eu falo sempre dessa coisa do desânimo do povo quando canta. Eu não consigo entender, o cara está aqui, o cara foi perdoado. A gente acabou de ler o texto, você foi perdoado, desgramado, você estava vivendo a vida de pecado. Você recebeu o perdão. Canta feliz, pô. Canta feliz. Você foi aceito num lugar que você não tem condições de entrar. Você não tinha roupa para entrar no jantar de gala. Você não tinha o smoke, você não tinha nada disso. Você estava com a regata furada, estava de chinelo de dedo, e você foi convidado para a festa. Fica feliz, pô. Não é? Então pronto. Então ao mesmo tempo essa santidade de Deus é o princípio de punição e castigo. Até agora estava bom para o nosso lado, das coisas que a gente gosta. Agora vem punição e castigo. Não tem como ter santidade sem ter essa punição e esse castigo. Quando Israel quebra a aliança, viola a santidade de seu nome, viola suas leis, e é precisamente a santidade de Deus que o incita a impor a punição. Sua santidade requer que Israel seja santo e o santifique. Em caso de desobediência, ele faz o quê? Castiga Israel. É muito diferente na nossa vida? Muito diferente não. Talvez um pouco, mas o padrão está aí. O que Hebreus 12 vai falar sobre isso? Oi? Ele disciplina aqueles que ele ama. E se você não é disciplinado por Deus, o que você é? É o bastardo, você não é filho. Então existe uma punição que vem, que está relacionado com a santidade de Deus e a maneira como Deus odeia o pecado. Por isso que eu de vez em quando falo aqui que a gente precisa amar o que Deus ama, mas a gente também precisa odiar o que Deus odeia. Existe um ódio saudável, né? Existe um ódio saudável. É ódio ao pecado. Esse é um ódio saudável. Ódio à injustiça. É um ódio saudável. Então, olha só. Então, ele vai falar que ele castiga Israel em caso de obediência. Então, a suprema revelação disto foi dada em Jesus Cristo, que é chamado Santo e Justo. E eu acho que esses dois parágrafos eles se conversam, porque se ele pune na desobediência, a gente consegue ver o Evangelho e a graça aqui, porque aquele que é santo e justo é o que foi punido em nosso lugar. Então a punição que era necessária para que a santidade de Deus fosse mantida, foi derramada sobre aquele que é santo e justo. E aí o nome disso é graça, que a gente viu na outra manifestação da bondade de Deus. Então é bastante interessante a forma como essas coisas vão se encaixando, se conectando, né? E aí você já não consegue mais separar as coisas. Por quê? Porque Deus não é composto de partes. A seidade de Deus, ele não tem partes, ele é um só. Né? Você não consegue
apesar do povo de hoje tentar, né? O Deus é amor, não é Deus, não é justiça e tal, né? Apesar deles tentarem isso, não dá certo, né? Então ele refletiu na sua vida a perfeita santidade de Deus. Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Essa pessoa é a expressão exata do ser de Deus. É maravilhoso isso. Finalmente, a santidade de Deus é também revelada na igreja, como corpo de Cristo. Então, o nosso ajuntamento aqui revela para o mundo a santidade de Deus. E eu vejo isso de várias formas. Existem várias formas de a gente conseguir perceber essa manifestação da santidade, né? É um facto impressionante para o qual que se chama frequentemente atenção, que a santidade é atribuída a Deus com muito mais frequência no Antigo Testamento do que no Novo, embora isso seja feito ocasionalmente no Novo. O engraçado é que dessas passagens todas aqui, são 4. 4 passagens que falam que Deus é santo no Novo. 3 é uma citação do Antigo. E do mesmo texto. Sede santos, porque eu sou santo. Isso deve-se, provavelmente, ao facto do Novo Testamento se apropriar do termo mais particularmente para qualificar a terceira pessoa da Santíssima Trindade como aquele cuja tarefa especial é, na economia da redenção, comunicar santidade ao seu povo. Então o argumento do Berkhoff aqui é de que se a igreja, como corpo, revela a santidade de Deus, e a gente individualmente deveria, o exemplo da vaca que late, do bezerro que late, ele vai falar o seguinte, olha, existe uma mudança na ênfase do uso da palavra, porque existe ao longo da história agora uma ênfase na pessoa do Espírito Santo, economia da redenção. Então, dentro da economia da redenção, o Espírito Santo é conhecido como quem? O executivo. É aquele que executa. Então, o Pai estabelece a eleição, certo? O Filho realiza a obra que proporciona a salvação, e o Espírito é aquele que aplica e executa. Então, é mais ou menos essa que seria um pouco da economia da redenção, se a gente fosse colocar em termos de ênfase. Ênfase. Por quê? Porque se a Trindade vive em perfeita harmonia, não tem como estar uma pessoa e não estar a outra. Mas existe uma diferença de ênfase nas pessoas. Por isso, deixa eu fazer uma pergunta. A quem que vocês oram? A Deus. A que Deus? Existe uma pessoa específica que você direciona a sua oração? Ou não? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A quem que Jesus orava? Ao Pai. Então, de que maneira, por exemplo, a Trindade está envolvida na oração? Se a gente fosse pensar em termos de ênfase. Pronto. Então, o Natan colocou assim, ó, a gente ora ao Pai, através do Filho, com auxílio do Espírito. Aí vai falar que faz uma tradução lá, porque vocês não sabem orar como convém, não é isso? Então, de maneira geral, uma oração deveria ser direcionada ao Pai. E aí é importante, veja, o Espírito Santo vai traduzir, mas é importante a gente estar atento às orações. Quantas vezes você já não ouviu alguém orando a Jesus e chamando de Pai? Várias vezes. E Jesus é o quê? É o Filho. E seu irmão, ele é o Filho. Então, na maioria das vezes, eu diria que numa oração a gente fala ao Pai, e a gente só pode falar ao Pai por conta do Filho. Então, quando a gente lá no final fala, é no nome de Jesus que nós falamos. Não é uma mandinga, não é uma simpatia que você fala para dar certo a oração. É uma declaração de fé que você crê que sua oração só chega ao Pai porque Cristo vai entregar. Que você só é aceito, você só pode se chegar com ousadia ao trono de graça por conta do Filho. Agora, mais do que traduzir,
né, mais do que ser o tradutor e intérprete, eu acho que o Espírito Santo tem uma outra função que é muito interessante, que a gente se esquece. Quantos de vocês aqui acordam com vontade de orar? A Marianita acorda? Marianita acorda com vontade de orar. Qualquer dia a Marianita vai ser levada pelos... Vai ser tipo... Vai ser tomada aqui pelo... Eu acordo com vontade de dormir. Eu não acordo com vontade de orar. Não, mas deitado eu quero dormir. Eu fico ali, eu tenho que levantar, mas eu não... Então eu acredito que a boa parte do auxílio do Espírito é mover o nosso coração à oração. Não apenas traduzir a nossa oração, mas sem o Espírito executar no nosso coração a boa obra, você não vai querer orar. Você não vai. Então, às vezes a pessoa chega assim, pastor, mas eu não tenho vontade de orar, o que eu faço? Você ora pedindo vontade de orar. Não tem segredo. É orar pedindo vontade de orar. Fala, Senhor, me ajuda, eu não quero fazer isso aqui. É assim que funciona. Então, você vê que existe na economia da redenção, ou a gente vai chamar na economia da trindade, existe ênfases. E aí o Oberkopf vai argumentar que essa ideia de santidade no novo, ela está bastante conectada à pessoa do Espírito, porque vai ser ele que vai executar a santidade na nossa vida e na vida da igreja. Faz sentido? Porque ele que habita em nós. Então, o que Jesus Cristo fala para os discípulos lá em João, quando ele está falando assim, ó, estou indo, vou morrer, tal, preciso partir. O que os discípulos vão falar assim? Não, não faz isso não, tal, fica com a gente. Aí ele fala assim, se eu não for, não envio o Espírito. Vocês precisam do Espírito. Então existe essas conexões. Então a ação do Espírito vindo habitar aqui, que vamos chamar de maneira plena, ela está relacionada então com a santidade, da manifestação da santidade de Deus no mundo pós-encarnação. Então a gente vai talvez colocar uma ênfase maior depois do Pentecostes, mas você vai ver, quando você lê Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a ação dele é sempre o executivo. Tanto é que Filipenses 2 vai falar o quê? Que é ele que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então, se você realiza alguma coisa, foi porque ele colocou no teu coração não só a capacidade, mas o desejo. Então é muito interessante, né? Você pensar que Deus ele pede para que você faça uma coisa e ele te dá o desejo e a potencialidade. Tanto é que vai ter texto que vai falar assim, o que você faz que não foi que você que não tenha recebido antes? Daí aquela ideia de combater a arrogância no meio cristão, né? Em Apocalipse tem vários outros textos que falam assim. É um problema de linguagem, é um problema de entendimento. Por que só foi citado esses dois textos? Não, assim, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma argumentação teológica, se a gente for pôr todos os textos bíblicos que suportam uma ideia, então, quantos textos bíblicos você acha que a Confissão de Fé usou para suportar os 33 capítulos e os tantos parágrafos que tem lá no meio? São mais de 2.500 versículos, se eu não estou enganado. São mais de 2.500 textos prova. E aí você vai ver que tem texto que eles usam lá, que eu falo assim, pô, mas ele podia ter usado outros. Por que eles usaram esse? Um dos argumentos é que eles estavam querendo mostrar que as ideias estavam presentes ao longo de todas as escrituras, porque tem alguns textos que eles são muito densos teologicamente. Você usa ele para um monte de coisa. Você vai em Efésios 2, de 1 a 10, tem muita coisa ali dentro, por exemplo. É que o livro do Apocalipse, para uma questão de santidade, é muito repetitivo. Inclusive, ele cita visualmente questões de santidade de Deus. Agora, por exemplo, você provavelmente sabia disso, mas comentar de maneira geral aqui, que o livro de Apocalipse é o livro que mais tem citações e alusões do Antigo Testamento. Então, muito disso, dessa ênfase que ele cita, vem de onde? Ele aponta do Antigo. Mas é só uma questão de ênfase. Então, se ele fosse colocar um monte de outras coisas que ele põe assim, 5 textos. Por exemplo, eu vou trazer aqui
Eu acho que eu não vou trazer, vai ser na próxima semana. Quando a gente for falar de justiça de Deus, tem hora que ele põe 5 textos que parecem a mesma coisa. Mas ele está mostrando que essa ideia se repete várias vezes, né? Ou então, uma outra argumentação que você faz é: qual que é a diferença dentro desses textos aqui? Qual uma diferença importante e básica entre eles? Autor é uma delas, e outra delas é o estilo. Então, um é evangelho, o outro é carta, e o outro é apocalipse, que é um tipo de literatura apocalíptica. Então, a melhor forma de você tentar fazer uma prova textual de um argumento seu é você conseguir levantar textos, assim, qual que é assim, infalível? Se você conseguir levantar de todos os tipos literários de Gênesis e Apocalipse. Então, eu tenho um texto do Pentateuco, eu tenho um texto nos históricos, eu tenho um texto em sabedoria, eu tenho um texto em profeta, eu tenho um texto nos evangelhos, eu tenho um texto nas cartas paulinas, eu tenho nas epístolas gerais e tenho Apocalipse. Pô, aí não tem como argumentar com você. Aí você está certo, eu vou ter que aceitar. Ou você entendeu tudo errado, ou eu vou ter que aceitar, né? Então, acaba sendo por isso, né? Então ele vai falar assim, ocasionalmente é feito. Ele dá uns exemplos aqui, né? Ele não está falando que não exista outras citações, mas que é muito menos frequente, né? Em vários textos, Deus vai falar assim, faz isso porque eu sou santo. É o meu nome, é a minha glória, é o meu isso, meu aquilo. E no novo, você não tem tanto essa ênfase, essa ideia. A não ser né? Então vamos lá, Atos 3,14. Vós, porém, negastes o santo e justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Então aqui está a falar de Jesus como aquele que encarna a santidade, né? Então João 17,11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Então está aqui, Pai Santo. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, porque está escrito, sede santos, isso aqui é citação. E aí até aqui Apocalipse, os 4 seres viventes, tendo cada um respectivamente as asas, cheios os olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem dia nem de noite, proclamando santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, 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 também a gente vê isso onde? Isaías, certo? Isaías a gente vê isso aí. E aí clamaram uma grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Esse texto de Apocalipse 6 é muito interessante. Vocês sabem o que ele fala ou não? Aqui, lembra que a gente passou pela confissão de fé? A gente passou na questão da eleição, em que fala que existe um número exato de pessoas que foram eleitas, um número exato de pessoas condenadas, mesma coisa com os anjos. Mas mais do que isso, Deus já tem contado, soberania, certo? A quantidade de pessoas que morrerão por conta do Evangelho. A quantidade de pessoas que serão martirizadas por conta do Evangelho. Então, Apocalipse 6 são aqueles que foram mortos por conta do Evangelho, diante de Deus, assim, até quando, Senhor? O Senhor vai permitir isso aí? Aí vai falar assim, até que se complete o número daqueles que tem que morrer pelo meu nome. Então, e isso é uma coisa muito legal. Porque até quando o desgraçado inimigo acha que ele está arrebentando com nós, está arrebentando conosco, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Então, os nossos irmãos que estão a sofrer na Nigéria agora, estão a ser mortos, estão cumprindo o Apocalipse 6. Existe um número que Deus determinou. E que Deus tem um propósito através da vida e da morte deles. E uma das coisas que nós aqui, vamos usar esse termo, nós aqui do Ocidente não percebemos, porque não nos chega essa informação, porque para nós o que chega? A gente olha as notícias, imigração em massa, fronteiras abertas, a gente vê os muçulmanos avançar. A gente olha para cá, a gente vê isso, certo? Vocês têm noção em tese, quantos muçulmanos já existem hoje em Portugal ou não? Vi esse número essa semana. Um número estimado. Quanto vocês acham? Dá um chute. Bastante o que é bastante? 5? 10 mil. 10 mil?
Deu uma estimativa de 10. Há uma estimativa de 100 mil. 100 mil, na minha conta, se eu não estiver errado na matemática, é 1% da população. Eu não sei se a gente tem isso de evangélico aqui. Os números reais de evangélico de verdade. Eu sei que a nossa denominação tem uns 500. Para a gente ter uma base. Então, a gente vai olhar para isso e falar assim, estamos perdendo. E a igreja nunca está a perder. Isso é outra coisa importante. O Apocalipse está aí para isso. Mas quando eles cumprem isso, existem aqueles que avançam no terrorismo e existem as pessoas que estão vivendo a vida delas no meio do Estado Islâmico, qualquer coisa que seja, e quando eles veem o que acontece, e eles veem a violência de um lado, e eles veem a paz do outro, está tendo conversões em massa. Então o relato dos missionários no campo é de que existe conversão em massa e que o islamismo vai ser implodido por dentro. Então vai ser implosão. Eles estão achando que eles estão ganhando, eles estão a perder. A resposta não é igual a Icar fez. Vamos responder, montar um exército e sair matando eles. Não, não funciona assim. O evangelho não é assim. Então está tendo, ainda que pareça que está a perder, o número desses daqui, aqueles que morrerão por conta do nome de Deus, está a trazer glória para Deus e ser usado como uma porta, um passo para a conversão de muitos, né? Então é muito interessante quando você entra em contato com missionários e percebe o que Deus está fazendo no meio do mundo islâmico. Vamos avançar aqui. Agora vamos entrar na retidão / justiça de Deus. Tá certo? Termos intercambiáveis. Vamos começar com o nosso amigo Bavik. Alguma dúvida acerca da santidade? Sim, não, talvez. Próxima semana, quem sabe? Perguntar na próxima semana eu não respondo também. Tudo tranquilo. Então pronto, vamos avançar aqui. A retidão de Deus é, antes de tudo, manifesta na história, em seu governo do mundo, em sua orientação providencial de Israel. E é, portanto, especialmente desenvolvida pelos salmistas e profetas. Então ele está falando da justiça de Deus pensando no cenário do na cena do Antigo Testamento. Ela é revelada em toda parte e se estende até mesmo aos animais. A gente viu em um dos textos da bondade de Deus sendo manifesta para os animais. Você lembra disso, não? Que os animais esperam de Deus o seu sustento. Lembra desse texto? Tinha um salmo que falava assim. Depois nós vimos, por exemplo, Mateus 6, o famoso Mateus não andar ansioso por coisa alguma. O que haver de comer, de beber. O que Jesus fala em Mateus que a gente tem que fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Né? Então Deus é o juiz de toda a terra. Ela consiste no facto de que Deus retribui. Agora é pesado, hein? Você não está preparado para essa. Ah lá, ó, Deus retribui a cada um segundo suas obras. Tratando o justo de um modo e o ímpio de outro. É digno de nota, porém, que a justiça remunerativa de Deus, que é aquela que recompensa, aquela que remunera, é muito mais preeminente na Escritura do que a justiça retributiva. O que vocês acham que ele quer dizer com isso? Vamos lá, estou aberto a pitacos ou explicações. O que ele quer dizer que a remunerativa é mais preeminente do que a retributiva? Oi? Ele paga antes? Então ele está fazendo um adiantamento aqui. Deus paga pronto. O que mais? Essa é uma resposta que eu sempre dou. Como que você está? Várias vezes eu falo, estou melhor do que eu mereço. Por quê? Porque eu mereci o inferno e estou indo para o novo céu e nova terra. O que mais? Estou melhor do que eu mereço. Eu acho que é uma boa forma de colocar. Agora, e essa parte aqui? O que ele quer transmitir para nós com esse é mais preeminente?
A gente vê muito mais a graça manifesta do que a punição sendo realizada. Então, se a gente olha para a Escritura, o que era para... Eu já falei isso hoje mais de uma vez, era para todo mundo que está lascado. Ao longo da história, era para todo mundo ter se lascado. Só que a gente olha e você vê, inclusive, o ímpio sendo abençoado. A gente não falou isso da bondade de Deus? A gente não falou do amor qualificado de Deus, a maneira como Ele age para o descrente, a maneira como Ele age com o crente? Assim, então, é muito mais preeminente na Bíblia você ver que Deus remunera injustiça do que Ele pune na justiça, sem que Ele seja injusto. Mas você consegue ver muito mais a bondade do que o Marco chamou do toma lá da cá. Faz sentido para vocês ou não? E parte, isso é uma coisa importante, ele fala que ele trata de modos diferentes, o justo e o ímpio, certo? Quem é justo? Justo só tem um. Agora, ele nos trata diferente dos descrentes por conta daquela doutrina que eu sempre falo, que ela é uma doutrina esquecida, que tem um nome estranho, que é a união mística com Cristo. Porque nós estamos unidos a Cristo. A gente pode somar todas aquelas outras, né? A ideia da propiciação, o sangue, a correção do objeto, não daquele que vê. Então, nós somos justos diante de Deus por conta do boletim de Jesus Cristo. Então, nós somos tratados como justos. Então, isso é maravilhoso. Se não, a gente não estava aqui. Mas vamos ver aqui que o nosso amigo Berkoff vai falar. Qual que é a ideia fundamental de justiça? A ideia fundamental de retidão é a estrita adesão à lei. Obedeceu, está certo. Desobedeceu, está errado. E a coisa interessante, né? Meu amigo estava lá em casa esse final de semana, né? Família dos doentes. Ele falou, Léo, eu não vi polícia cá em Portugal. Acho que nós vimos talvez 1 ou 2 carros da polícia. E uma das vezes foi quando estava comigo. Ele falou, eu não vi a polícia cá. E é por isso que acontece tantas barbaridades no trânsito cá em Portugal. Aqui, assim, acontece que é a barbaridade. Carro estacionado no passeio, fila tripla. Parar em fila tripla. Isso aqui, teve um dia que eu fui fazer uma visita por irmão da igreja. Isso é real. Eu parei o carro no recuo bonitinho. Veio um camarada, parou uma caminhonete atrás. A hora que eu saí da visita, o cara, 11 horas da noite, cadê o cara? Não estava lá. E aí você fica lá, você liga o carro, vê se alguém chega. Graças a Deus que eu estava com o carro do Marco. Ele estava no Brasil. Eu subi na calçada. Eu dirigi no passeio meia quadra. Fui sair na outra esquina. Por quê? Porque não tem polícia fiscalizar. O cara que parou errado, eu que estava fazendo negócio errado. Agora, com Deus não tem essa. Ele tem olhos em todos os cantos. Então, se não fosse a pessoa de Cristo, toda a ação nossa incorreta, que não adere à lei, seria punida. Quantas das nossas ações são erradas? Todas. Todas. Porque não existe em nós a capacidade de fazer algo completamente com a motivação pura. Então lá o texto bíblico vai dizer que as nossas melhores obras são como o quê? Trapo de imundícia. Sabe esse texto não? Sabe o que é o trapo de imundícia? O trapo de imundícia é o sempre livre do Antigo Testamento. E é isso que são as nossas melhores obras. Então não é um cenário muito bom para nós. Agora, como que Deus aceita as nossas obras então? Da mesma coisa que Ele nos aceita, através de Cristo. É Cristo que entrega. É como se Cristo pegasse o nosso trabalho. Aqui se a gente pudesse falar nessa linguagem. Aí Ele corrige os trabalhos, os erros e submete para a gente tirar o 10, né? Mas me fala qual que foi a última vez que você fez alguma coisa que você não tinha uma segunda intenção. Qual foi a última vez que você fez um negócio assim, isso aqui é para glorificar a Deus hoje? Não tem. A gente tem que ser honesto, não tem.
Então não tem nada que a gente faça que possa, nos nossos méritos, ser aceito. Então se fosse só pela adesão da lei, deu mal para nós, deu ruim para nós, né? Então entre os homens, pressupõe que existe uma lei a qual se devem conformar. Por vezes, dizes que não podemos falar de justiça em Deus porque não há lei que ele esteja sujeito. Isso aqui já começa a entrar nos conceitos importantes. Deus está sujeito a algum tipo de lei? Não está, porque é dele que surge tudo. Então, por isso que não existe, por exemplo, nenhuma ação de Deus que seja condenável. Por isso que Deus pode mandar eliminar um povo e está tudo tranquilo. Mas com isso está tudo associado ao ser de Deus, santidade, sabedoria, a injustiça do homem, tudo isso que tem falado, por exemplo, na série de Gênesis, que o povo que estava na terra prometida não tinha o direito de estar lá, por conta do pecado do povo, Deus ia puni-los e ia colocar o povo de Deus lá dentro da terra, né? Mas então, a gente vai olhar isso. Eu gosto de pensar que Deus, ele respeita a própria justiça dele. E aí ele coloca limite na justiça dele, sendo justiça. Ele não precisa de limite. Ele não precisa, mas ele se auto-submete à sua própria lei. Então, aí que está o ponto. Tanto que Jesus não tem essa necessidade na pessoa de Deus. Porque se a gente pudesse falar... Né, oi? O bom líder faz isso, ele é um exemplo de liderança dele. Ah, sim, mas aí... Isso. Que é por isso que minha esposa, por exemplo, até hoje não está, por exemplo, a dar aula como a professora das crianças. Porque ela não tem 1 ano de membro na igreja. É por isso que minha esposa tem umas coisas que ela não faz. Às vezes ela fica lá, não, mas você é minha esposa, minha filha, você tem que dar exemplo. Né? Eu estava querendo só começar a pregar depois de 1 ano de estar aqui, mas não aceitaram. Mas quando a gente olha para a pessoa de Deus, existe aquela ideia de que Deus não tem livre-arbítrio. Certo? Vocês lembram disso? Então, ele não tem esse risco, porque ele não consegue agir de uma forma que não seja aquilo que ele é. E nele só existe absoluta perfeição. Exato. Então, por isso que Deus não pode tudo. Né? Que é a pegadinha que todo seminarista gosta de fazer. Ah, Deus pode tudo? Ah, pode. Não pode. Não pode mentir e tudo mais, né? Mas olha só, então, mas embora... Oi. Suponha que Deus queira mentir. No momento que ele falar aquilo, aquela mentira se transformou em verdade e aí deixou de ser mentira. Não, mas não tem nem como. Não tem como. Não tem nem como Deus pensar nisso. Não existe. Entendeu? Não existe a possibilidade. Que daí ele cogitar alguma coisa que é contrário ao que ele é. Exato. E ao momento que ele fala, aquilo deixa de ser mentira, vira verdade. Não, nunca foi mentira. Se ele falou, é sempre... Não é que virou, sempre foi. Ele só fala a verdade. Ok, sempre foi. Não tem como, né? A pessoa de Deus não tem qualquer margem para sombra de possibilidade de imaginar um pecado. Não tem como. Então Deus sempre ele vai falar a verdade. Então, mas embora não haja lei acima de Deus, há certamente uma lei na própria natureza de Deus, essa ideia do ser de Deus. E este é o padrão mais elevado possível, pela qual todas as outras leis são julgadas. Geralmente é feita uma distinção entre a justiça absoluta e a justiça relativa, mas aqui não é o relativismo que nós estamos acostumados nos nossos dias. É uma outra coisa que ele vai definir aqui. Então a primeira, a justiça absoluta, é a retidão da natureza divina, em virtude do qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Enquanto a última, a relativa, é a perfeição de Deus, pela qual ele se mantém contra toda a violação da sua santidade e mostra em todos os aspectos que ele é santo, que ele é o santo. Então essa ideia de que ela é relativa porque ela é em relação a ele, então quando acontece ele age em cima daquilo. Então vocês lembram que isso foi uma explicação parecida que eu dei em Gênesis 6. Qual que era o problema do texto de Gênesis 6, de 1 a 8? De Deus se arrepender. Então essa ideia de que é relativa à questão da ação, não de que Deus tenha cometido pecado, mas que a ação dele muda, né? Então, nesse sentido que ele vai colocar aqui. Então é essa retidão que o termo justiça se aplica mais particularmente. Então, quando normalmente a gente olha na Bíblia justiça,
Ele está a falar da ação de Deus em relação a uma ação nossa para aplicar a conformidade ou não com a santidade dele. Então, quando você pensa em justiça, isso é justo? Se é justo é porque está de acordo com a santidade de Deus, está de acordo com o padrão de Deus. Não é justo? Então, essa comparação é normalmente nessa terminologia aqui. Então, a justiça manifesta-se especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com os seus méritos. E aí que complica para nós. A justiça, e aqui complica para nós, quem aqui já ouviu Paul Washer? Se você nunca ouviu Paul Washer, já estão começando a duvidar de salvação, brincadeira. Porque todo mundo em algum momento ouviu Paul Washer, né? O tiozinho marcou a vida de muitas pessoas aí, né? E ele vai, tem uma frase dele que daí todo mundo, ele falou, aí todo mundo começou a copiar. Que a pessoa fala assim, quem é você para me julgar? Somente Deus quem me julga. A resposta dele foi, isso não te assusta? Porque se eu for te julgar, tem chance de eu errar. E a chance de eu errar é boa para você. Que eu posso não te julgar corretamente. E o julgamento correto para você, você está lascado. Eu posso ser tipo juízes que aceitam ser corrompidos. Deus não aceita corrupção. Então, quando a gente pensa em ser julgado com acordo com os próprios méritos, é tudo que eu não quero. Né? Foi igual eu brinquei daquele cântico, né? Restituir o que é meu. Não, eu não quero o que é meu. Eu não quero. Então o povo tem que estudar um pouquinho de teologia para escrever as músicas lá, né? Eu quero que volte o que é meu. Eu falo, não quer, velho. Você tem certeza que você quer isso? Né? Tá bom, você está precisando, né? Mas vamos lá. Então a justiça inerente de Deus é naturalmente básica para a justiça que ele revela ao lidar com as suas criaturas. Mas é especialmente essa última, também chamada de justiça de Deus, que exige uma consideração especial. E ele vai falar então dos termos hebraicos e gregos para a ideia de justiça, e vai falar que esses termos, eles contêm essa ideia de conformidade com o padrão. Por isso que eu falei para vocês aqui, então ele vai falar que esses textos aqui que vai ter um monte de coisa repetida igual. Depois a gente vai ler, e vai ser na próxima semana. Mas é quando a gente pensa nessa ideia de conformidade com o padrão, que eu esqueci o que eu ia falar. Olha que coisa. Ficando velho. Esqueci mesmo. Poxa, o rapaz sumiu, começou completamente a ideia agora. Ela foi embora. Mas Então quando a gente pensa nessa ideia de retidão, santidade, de retidão e justiça, existe essa ideia de uma conformidade com o padrão. A ideia voltou. É só você repetir o que você estava falando, que ela volta. Que é por isso que, insistentemente, eu falo aqui, eu falei semana passada, eu vou falar de novo. Vai ser sempre a minha implicância com os movimentos de justiça social. Por quê? Porque eles querem a justiça sem estarem conectados à fonte de justiça. Não existe possibilidade alguma de justiça a par de Deus. E os movimentos de justiça social, normalmente, eles pressupõem, eles partem da premissa de uma realidade materialista ateísta. É o ateísmo materialista. Por quê? Porque o problema do homem para essas pessoas vai ser o que? A matéria. Então o problema do mundo é ser tratado igual. O problema do mundo é ter a mesma quantidade de comida. O problema do mundo é ter a mesma conta bancária. Não é. Não é, porque Jesus falou que os pobres sempre os terei convosco. Aí você quer acabar com o negócio que Jesus falou que sempre vai ter. Não estou falando que a gente não tem que ajudar a aliviar o sofrimento. Que não é nada disso. A nossa igreja tem feito isso. A nossa igreja tem feito isso de várias formas. Então assim, não existe justiça apartado daquele que é o padrão absoluto de justiça e aquele de quem flui justiça. Se existe alguma coisa justa que nós fazemos, é porque flui dele. Então eu não vou cansar de criticar esses caras. Só quando eles deixarem de existir, que vai ser quando? Novos céus e nova terra. Então até lá eu quero morrer criticando, porque está errado.
tá certo? E tem gente que cai. Aqui em Portugal tem a expressão canto da sereia? Canto da sereia, não. Não. Canto da sereia parece que é bonito, né? O camarada ouve, vai atrás e ele se lasca lá, ele vai e morre afogado. A sereia pega ele e mata ele lá no mar, né? Então, esses movimentos de justiça social, eles são um canto de sereia. Eles parecem bonitos no papel, a ideia parece ser legal, mas o que eles entregam é destruição, desgraça, divisão. É o prato cheio, é a bandeja do Satanás que eles entregam, é isso que eles entregam, né? Mas eu vou parar por aqui porque eu começo a ficar nervoso com essas coisas. Enfiado na cantiga. Tá. Enfiado na cantiga? Fiar-se. Ah, fiar-se na cantiga, tá. Vou pegar essa expressão, fiar-se na cantiga, tá. Então eu vou parar aqui nesse trecho, para a gente voltar na próxima semana, se Deus quiser. A gente vai continuar a analisar a justiça de Deus, e nós veremos a manifestação dela, nós veremos várias passagens que falam sobre ela, e tem bastante coisa interessante pela frente. E depois disso, é falar sobre o atributo da soberania de Deus, a vontade de Deus, esse tipo de coisa. E aí eu creio que a gente vai em direção do próximo tópico. Então vamos encerrar? Então fazer uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, por esse momento que pudemos aprender mais de quem o Senhor é, a maneira como o Senhor age, podemos perceber um pouco melhor a sua santidade e vermos também a tua justiça. Que o Senhor esteja a nos auxiliar a colocar esse conhecimento em prática na nossa vida, a maneira como entender mais a sua santidade, a separação que devemos ter do mundo, das práticas do mundo, da forma de pensar do mundo, a maneira como nós devemos enxergar a justiça diante dos sofrimentos da realidade. Que o Senhor nos ajude a estar cada vez mais conectados aos seus valores, a estarmos cada vez mais ligados àquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, a sua justiça, e ao como manifestá-la dentro do tempo presente. Somos gratos por esse momento, grato pois o Senhor tem derramado da sua graça, da sua misericórdia, o Senhor tem sido longânimo para conosco. O Senhor tem nos tratado através dos méritos de Cristo, isso é maravilhoso para nós. E nós também te pedimos, Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoada. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.